Boa noite. Numa conjuntura de crise, os fundos comunitários são uma importante ajuda à competitividade das empresas e da economia madeirense. Até 2020, o Programa Operacional da Madeira tem mais de 400 milhões de euros de fundos comunitários. São incentivos ao investimento, à melhoria dos níveis de educação, do ambiente e das infraestruturas. Na semana em que foi apresentado o Programa de Cooperação Territorial Madeira, Açores e Canárias, conferimos com Silvio Costa, o Presidente do Instituto de Desenvolvimento Regional, os diferentes programas e o que mudou nas regras do financiamento comunitário. Muito boa noite, Sr. Doutor. Quando falamos em fundos comunitários, falamos em vários programas. Qual é o montante global do envelope financeiro destinado à Madeira até 2020? Muito obrigado. Antes de mais, o meu agradecimento pelo convite que me formularam e é com todo o prazer que aqui estou presente. Relativamente à sua pergunta, é uma pergunta que eu considero pertinente e vou tentar ser o mais objetivo possível, não entrar muito no lado técnico para ver se os telespectadores não percebem um pouco aquilo que eu gostaria aqui de transmitir. Em primeiro lugar, os fundos comunitários, temos duas categorias de fundos. Isto respondendo já à sua pergunta. Os fundos europeus estruturais, que são o Fundo Social Europeu, o FEDER e o Fundo de Coesão, e os designados fundos de investimento, o FEADER na área do desenvolvimento rural e da agricultura e o FIAMP no mar e nas pescas. Posto isto, vamos aqui ao envelope financeiro. Temos o Programa Operacional da Madeira, o Madeira 1420, que tem uma dotação de 403 milhões de euros, tal como referido desde logo. Temos o Fundo de Coesão com cerca de 265 milhões de euros, o Madeira Açores Canárias com 11 milhões de euros, depois temos os dois fundos de investimento que eu aqui referi, o FEADER com cerca de 179 milhões de euros, o FIAMP com 28 milhões de euros, e depois a região autónoma tem ainda acesso ao Programa Operacional Inclusão Social e Emprego em cerca de 12 milhões de euros, os quais acrescem a esta dotação financeira. Tudo isto somado dão cerca de 900 milhões de euros, tanto em termos de fundos estruturais como em termos de fundos de investimento. Quais são as grandes linhas, digamos assim, de investimento que podem ser feitas com estes 900 milhões de euros? Portanto, detendo-me aqui um bocadinho mais na minha área, que são os fundos estruturais. Portanto, já agora, complementando aquilo que eu gostaria de dizer, o Instituto de Desenvolvimento Regional, tem a gestão do Programa Madeira 1420 e é o organismo intermédio com responsabilidade na gestão, portanto, com uma delegação de competências muito ampla em termos de fundo de coesão, que vai até à aprovação. Portanto, tem competências na gestão do Programa Madeira 1420 e também no Fundo de Coesão, assim como também é interlocutor regional no âmbito do Programa Madeira Açores Canárias, que a autoridade de gestão do Madeira Açores Canárias é Canárias. Naturalmente é Canárias porque tem um envelope financeiro muito mais robusto do que a região autónoma da Madeira e a dos Açores. Posto isto, e em termos dos fundos estruturais, quais são as grandes áreas? Isto, desde logo, vem ao encontro daquilo que eu também gostaria aqui de deixar uma nota. Uma das novidades deste quadro comunitário de apoio é a concentração temática. E eu posso lhe dizer que, no contexto da competitividade das pequenas e médias empresas, emprego e formação profissional, estão, digamos que, reservados cerca de 70% da dotação financeira do programa operacional. E já aqui estou a contar também com uma dotação especial, que já tem sido noticiado, que é uma dotação à parte de todo o programa, que é uma dotação específica para as regiões ultraperiféricas, que é cerca de 58 milhões de euros e que toda ela também será alocada às empresas regionais, nomeadamente através do designado Sistema de Incentivos ao Funcionamento, cujas candidaturas já foram apresentadas no âmbito de uma primeira convocatória. Entre 2007 e 2013, a região recebeu 875 milhões de euros. Este aumento de 25 milhões de euros, digamos assim, para os 900 milhões agora neste quadro comunitário de apoio, como é que se explica? Portanto, fundamentalmente o aumento que tivemos deriva um pouco de uma subida da dotação do programa de cooperação Madeira Açores Canárias. Também no âmbito do Fundo Europeu do Mar e das Pescas também houve aqui um aumento, e também aquela tal dotação que eu aqui referi,
que é possível a Madeira ter acesso através do Programa Operacional de Inclusão Social e Emprego, também, digamos que tem influência nesta subida ligeira que tivemos entre um quadro e outro. Diria também, aqui, eu tenho expressado essa minha opinião também enfim, ao longo destes últimos tempos, que a negociação, e no contexto difícil do posicionamento da região, que, como sabem, em termos de negociação, é uma região com mais de 75% da média europeia, do PIB. Portanto, eu considero que a negociação foi bastante boa nesse contexto difícil do posicionamento da região, no sentido de ser uma região de Objetivo 2. Foi bastante boa, mas também foi bastante dura, digamos assim. Eu lembro-me que em outubro de 2014 ainda havia muita coisa por definir. Como é que foram estas negociações? Pronto, as negociações, digamos que as negociações da parte do envelope financeiro, uma negociação mais política, o IDR não participou. Digamos, aquela negociação que levou a uma fixação do envelope financeiro foi mais dirimido no âmbito da Direção Regional dos Assuntos Europeus e Cooperação Externa. Sendo que, digamos que a intervenção do IDR como autoridade de gestão dos programas passa a ser efetiva, aliás, a partir do momento que se começa a negociar o acordo de parceria, os programas operacionais e por aí fora todo aquele edifício, digamos, que irá traduzir-se na operacionalidade dos fundos estruturais. Digamos que a intervenção do IDR neste processo de negociação da política de coesão para os períodos, neste caso para o período de 2014-2020, é uma intervenção eminentemente técnica. Mas porquê que há sempre atrasos na transição de um quadro para o outro? As transições são uma questão complicadíssima. Eu falo aqui já com alguma experiência de duas transições que também foram difíceis. Foram muito difíceis e que agora, enfim, se calhar sentimos muito mais agora, no sentido de que a situação é um pouco mais difícil em termos financeiros e, naturalmente, sente-se mais digamos que a falta de fluidez dos apoios comunitários. O que eu podia dizer relativamente a esta fase é difícil, porquê? Porque há sempre atrasos substanciais em termos da negociação. E posso lhe dizer que o acordo de parceria foi uma negociação que demorou praticamente 2 anos. Tivemos os programas operacionais que só no final enfim, o da Madeira é um bom exemplo, que no final de 2014 estava negociado, mas depois tivemos todas as questões que têm a ver com os critérios de seleção, com os decretos nacionais de modelos de governação, de elegibilidades. Portanto, são coisas muito difíceis que demoram o seu tempo. E depois temos aqui uma questão central no sentido de criar dificuldades e constrangimentos, que são os sistemas de informação. Ou seja, estes programas só funcionam, só podemos apresentar candidaturas, só podemos analisar candidaturas, só podemos aprovar candidaturas, só podemos pagar candidaturas através do sistema de informação. Ou seja, em papel, como há uns anos atrás se fazia, é absolutamente proibido. E de modo que esses sistemas de informação são muito complicados e os testes são cada vez mais difíceis e isso demora imenso tempo. E temos situações de algum constrangimento, e se calhar vou-lhe falar numa coisa que se calhar vai-me perguntar daqui a pouco, e temos situações difíceis. É o atraso na formação profissional das verbas do Fundo Social Europeu. Exatamente, entre os quais o Fundo Social Europeu. O Fundo Social Europeu, pura e simplesmente, não tem. É um sistema nacional, gostava aqui de deixar esta nota, é um sistema nacional que será utilizado por todas as regiões, por todos os programas operacionais que têm a componente Fundo Social Europeu, e neste momento não é possível, em grande parte das tipologias, nomeadamente as da formação profissional, apresentar, nem sequer falo das fases seguintes da análise, da aprovação e dos pagamentos. Não é possível a submissão de candidaturas. Isto cria constrangimentos gravíssimos, entre os quais, eu gostaria aqui de deixar esta nota, e a público, mas, enfim, gostava de reiterar também a nossa preocupação nessa matéria, que é a questão do ensino profissional, que tem, enfim, uma dimensão bastante grande aqui na região autónoma da Madeira, com vários operadores, com um número de alunos bastante significativo e que neste momento essas entidades têm grandes dificuldades no sentido em que os financiamentos não têm surgido por força destes constrangimentos resultantes do sistema de informação. Enfim, estamos aqui... Mas é o sistema de informação nacional. Nacional, que é utilizado também pela região autónoma da Madeira. E, portanto, neste momento, e segundo a última informação que tive, mas eu às vezes até
tenho já um bocadinho de receio, já tive tantas informações e se eu fizesse aqui um bocadinho uma retrospectiva de todas essas informações, o sistema já estava mais do que a funcionar. Mas, segundo julgo saber, e agora penso que, enfim, já tem alguma consistência, talvez na próxima semana possamos ter aqui alguma submissão de candidaturas, o que eu penso que é um passo muito importante para podermos depois, tentar equacionar aqui algumas soluções que possam transitoriamente esbater, eu não digo resolver completamente, mas esbater os problemas de financiamento que as escolas têm. Na próxima semana apresentam as candidaturas, podem apresentar as candidaturas às escolas e quando é que podem receber o dinheiro? Em termos de fundo, do fundo, muito mais tarde. Portanto, olha, eu vou-lhe dizer... Isso vai implicar um atraso de quase um ano. Repare, estamos aqui a falar fundamentalmente no ano letivo 2015-2016, que é aquele que tem problemas de financiamento. Já vamos com 4 meses de atraso? Já vamos com 4 meses de atraso, portanto, pode haver aqui mais algum atraso. Sendo que poderá ser equacionado, enfim, não tenho ainda o conhecimento exato da modalidade que possa ser encontrada entre as escolas profissionais, o Governo Regional e a própria gestão dos fundos, no sentido de podermos arranjar algum mecanismo que possa atenuar esta situação. Um mecanismo de compensação, é isso? Não é de compensação, um mecanismo que possa introduzir liquidez no sistema e que... Portanto, adiantar dinheiro. Pronto, na prática poderá se consubstanciar numa dessas lógicas, mas sempre baseado naquilo que serão os financiamentos que são previsíveis face às candidaturas apresentadas. À semelhança do que fez os Açores? Eventualmente. Mas isso aí, enfim, está a ser dirimido noutro contexto, nomeadamente a nível da Secretaria Regional das Finanças e da própria Secretaria Regional da Educação e, portanto, não tenho mais dados que possa adiantar. Dr. Silvio Costa, de acordo com os dados estatísticos do Eurostat, o Produto Interno Bruto da Madeira baixou significativamente. A região passou de mais desenvolvida para menos desenvolvida. Perante estes dados, sabemos que foi feito um pedido por parte do Governo madeirense para a revisão das áreas de investimento. De concreto, o que é que foi proposto? Portanto, dizia bem, de facto, os últimos cálculos do Eurostat, portanto, a região aparece já um pouco abaixo, ligeiramente abaixo dos 75% da média do PIB, que é um indicador determinante no sentido do posicionamento das regiões, no sentido da afetação de recursos financeiros no âmbito da política de coesão da União Europeia. O que lhe posso dizer é que o atual envelope financeiro está negociado, portanto, já desde há alguns anos esta parte, e, portanto, este envelope é imutável. Mas foi negociado no contexto de PIB mais alto. Do PIB agora mais temos alto, um PIB mais baixo. A questão agora é esta. Eventualmente, e eu estou aqui a falar como um cidadão que procura se informar relativamente a determinadas matérias, eventualmente a Comissão Europeia, a União Europeia, ao mais alto nível, poderá equacionar, e por razões que têm a ver com alguns assuntos que não eram expectáveis no âmbito da formulação dos vários fatores que levaram à formulação do atual orçamento da política de coesão, poderá, eventualmente, no decurso deste período de programação, rever esse mesmo orçamento. E se isso efetivamente for feito, e o que eu espero que possa vir a acontecer, a região autónoma da Madeira poderá ter aqui um argumento muito forte no sentido de poder também usufruir um pouco numa nova afetação de recursos. E essa questão que aí falou, isso, na minha opinião, do PIB, do atual posicionamento da Madeira relativamente ao PIB, à média do PIB da União Europeia, poderá ser, e será com certeza, um argumento muito forte que poderá possibilitar uma afetação de verbas para além daquelas que já... Mas é normal acontecer este tipo de cálculos a meio, digamos assim, de um quadro comunitário? O que eu lhe posso dizer é que ao longo dos últimos 7 anos, no âmbito do CREN, portanto, o CREN é o quadro de referência estratégico nacional, portanto, no último período de programação, 2007-2013,
não houve qualquer afetação. Portanto, foi uma questão que não houve sequer a mínima possibilidade de aumentar os programas, o orçamento dos programas atribuídos a cada uma das regiões. Eu dou-lhe aqui um exemplo paradigmático deste que lhe estou a dizer. Quando se deu o 20 de fevereiro de 2010, a região autónoma da Madeira, enfim, no contexto daquela catástrofe e daquela imensidão de prejuízos que foram causados, virou-se um pouco também para a União Europeia. E desde logo me foi dito, e eu participei um pouco também na altura, como então o secretário Dr. Ventura Garcês, participei também em algumas conversações que foram mantidas com a União Europeia. Eles desde logo nos disseram, relativamente àquilo que é o envelope financeiro dos programas intervimais e rumos, não há a mínima possibilidade de ser reforçado. Isto não se pode mexer. Sendo que a nível do Fundo de Coesão, que é um fundo nacional, portanto, o país em si poderia reafetar as verbas, no sentido de tirar de uma determinada área, de um determinado setor, para passar para uma região. E foi isso que, felizmente, aconteceu. Como sabe, o Fundo de Coesão... Que obras é que foram feitas ao abrigo do Fundo de Coesão? Fundamentalmente, as obras fundamentais que foram feitas foram aquelas que incidiram nas correntes torrenciais, na correção das correntes torrenciais das ribeiras e também aqui nos troços terminais das ribeiras do Funchal. Portanto, as ribeiras do Funchal e toda aquela frente de mar que obrigou, portanto, que foi feito no contexto desse projeto, foram financiados pelo Fundo de Coesão e também uma obra de grande vulto, além de outras, é a Ribeira da Ribeira Brava, que teve uma intervenção também que é bastante visível e que teve custos também bastante elevados. E nesse sentido eu penso que foi muito importante o papel da União Europeia, porque permitiu essa reafetação de verba. O único acréscimo que tivemos foi acionando, e completamente fora do contexto das políticas de coesão, acionamos o designado Fundo de Solidariedade, que é, digamos, um instrumento financeiro que a Comissão Europeia tem, no sentido de poder acolher de uma forma imediata a questão destes problemas, destas catástrofes, que foi para a região autónoma da Madeira cerca de 12 milhões de euros, se não estou em erro, mas mais ou menos digamos, com um montante parecido com este. Portanto, foi a única coisa que tivemos de uma forma direta da União Europeia. Tudo o resto, portanto, e a nível do Fundo de Coesão, foi digamos, uma reprogramação nacional que foi feito no sentido de reforçar a dotação da Madeira. E quanto ao 20 de fevereiro, as obras estão todas concluídas já? Não, ainda não estão concluídas. A Lei de Meios ainda tem uma série de projetos que irão continuar. Repare, há muito pouco tempo atrás, e já no âmbito do atual Fundo de Coesão, que está inserido no Programa Operacional de sustentabilidade na eficiência e na utilização de recursos, no POCU, mas dito de uma forma mais simplista, nós aprovamos já no período 2014-2020 um projeto, ou 5 projetos, aliás, que são intervenções a montante das principais ribeiras do Funchal. Portanto, isto é o exemplo de que ainda no âmbito da Lei de Meios ainda há algumas intervenções por fazer. E nesse sentido o Fundo de Coesão continua a ter aqui um papel muito importante no sentido do financiamento dessas obras. Portanto, transita de um quadro comunitário para outro quadro comunitário. Digamos que a Lei de Meios não foi executada, não transita a Lei de Meios não foi executada toda, nem podia ser, não haveria tempo para isso. Portanto, foi executada já uma parte muito importante do período de 2007-2013, digamos que em 2014-2020, digamos que há também obras muito importantes e que, de alguma forma, presumo eu, poderão, digamos que, portanto, em 2020, 2021, poderíamos dizer que estará quase tudo concluído aquilo que é possível. Falamos agora de fundos, não é? Falamos agora do Programa Operacional da Madeira 1420. Quais são as grandes prioridades ou os grandes eixos deste programa? Que é que desde há pouco eu disse-lhe uma coisa. O programa, cerca de 70% deste programa está no apoio às pequenas e médias empresas, e esse apoio às pequenas e médias empresas será materializado fundamentalmente através dos chamados sistemas de incentivos, que já estão criados, e nesse sentido o Instituto de Desenvolvimento Empresarial, que tem a responsabilidade das políticas públicas no apoio ao tecido empresarial, tem já em funcionamento um conjunto de sistemas de incentivos que são fundamentais e que serão financiados através do programa Madeira 1420.
Assim como também a tal verba inerente aos sobrecustos das regiões ultraperiféricas também vai tudo para as empresas. E digamos que temos também a área do emprego. Posso lhe dizer que a área do emprego, relativamente a 2007, 2013, teve um aumento de 85%. Isto é perfeitamente perceptível, a razão desta situação, porque quando se programou o programa 2007-2013, o emprego, na altura, portanto, em 2005, 2006, eu diria que era quase que residual. Hoje, infelizmente, assume proporções completamente diferentes. O desemprego cresceu muito. Cresceu muito, como toda a gente sabe, e nesse sentido tivemos que reforçar a área do emprego e tem uma dotação superior a 2007-2013, em cerca de 85% superior a 2007-2013. E temos também a área da formação profissional, que tem um peso bastante grande. Ou seja, entre a competitividade das pequenas e médias empresas, o emprego e a formação profissional, temos cerca de 70% do envelope financeiro do programa Madeira 1420. Depois temos 2 ou 3 áreas também bastante importantes, nomeadamente a inovação e a investigação e desenvolvimento tecnológico, que tem aqui um peso bastante, enfim, com algum significado. Gostaríamos que fosse mais, se o envelope financeiro fosse maior. E temos também a área do ambiente, se bem que seja muito complementada através do tal programa do Fundo de Coesão. E depois temos um eixo, um objetivo temático, que é os transportes, que apenas tem um projeto, mas tem muito peso, que é o projeto da Via Rápida, desculpem, Estreito de Câmara de Lobos, que tem um valor bastante elevado e com algum peso ao nível do programa. Projeto esse que até já está aprovado, como é público, e que já teve um ou 2 pedidos de pagamento e já tivemos aqui pagamentos no âmbito desse projeto. Esse é o grande projeto para concretizar nos próximos 4 anos. Não é o grande. Outras obras, as obras que estão paradas, por exemplo, a Via Expresso para Zeres Ponte do Pargo, podem ser retomadas neste quadro comunitário? Não. Porquê? Portanto, em termos de vias, de rodovias e em termos de fundos comunitários, naturalmente poderão haver outros instrumentos, mas isso, enfim, não é da minha conta, eu diria. Em termos de fundos comunitários, só o projeto da Via Rápida, Câmara de Lobos, Estreito de Câmara de Lobos, é que poderá ser financiado. E mais, até lhe posso dizer que isso está estabelecido, não é só no programa, está estabelecido no acordo de parceria celebrado entre a Comissão Europeia e o Estado-membro, neste caso Portugal. Portanto, aqui não podemos fugir a essa questão. Portanto, tudo o resto de obras que possam ser feitas ou retomadas, como são o exemplo daquelas que referi, temos que arranjar, e com certeza alguém estará a pensar nisso, no sentido de arranjarmos outras formas de financiamento que não os fundos comunitários. Uma dúvida que persiste. Temos a Cota 500 também, uma obra que está parada. Esta obra está paga? Foi paga por fundos comunitários? Ou como é que se encontra esta obra? Ainda bem que me faz essa pergunta também, porque para desmistificar um pouco aquilo que o comum dos cidadãos tem referido. Pelo menos em várias conversas e até em algumas peças televisivas eu tenho notado isso. Não é só na Madeira, também no continente português e também nos Açores, com certeza. As pessoas têm a percepção que tudo foi financiado através dos fundos comunitários e que fez obras boas ou más, não sei o quê, e os fundos e a CE, como as pessoas, o comum dos cidadãos costuma dizer, pagou tudo e não sei quanto. Isso não é verdade. Eu posso lhe dizer que a Cota 500, desculpem, e essas obras que aqui referi não tiveram qualquer financiamento comunitário. Se tivessem financiamento, a União Europeia obrigava a concluí-las. Se tivessem tido financiamento comunitário e neste momento tivessem paradas, teríamos aqui um problema grave para resolver, no sentido de que havia financiamentos num projeto que não estava a cumprir aquilo que inicialmente estava previsto. Mas posso lhe dizer que relativamente a essas obras, a todas essas obras que referi, não há qualquer financiamento comunitário do Programa Operacional da Região Autónoma da Madeira, nem de outro Programa Operacional Nacional. Estamos esclarecidos. O Programa Operacional da Madeira envolve ainda apoios do Fundo de Desenvolvimento Regional, o FEDER, e do Fundo Social Europeu. Nestes 2 programas, quantas candidaturas já existem? Pronto, nestes 2 programas, repare, temos aqui os problemas do sistema de informação, mas eu posso lhe dizer que
Por exemplo, a nível, isso foi referido pelo meu colega, pelo Dr. Jorge Faria, numa intervenção há pouco tempo atrás, temos cerca de 1000 candidaturas no âmbito dos sistemas de incentivos, que mais tarde, portanto, neste momento eu sei que está a ser feito um esforço muito grande no sentido de submeter essas candidaturas no âmbito do tal sistema de informação, que aqui é regional, o do FEDER, e que estamos a conseguir lentamente as coisas, no sentido que há afinações, há erros, e os colegas do IDE têm feito um esforço muito grande e eu pouco posso ajudá-los, e vou remetendo aquilo para os informáticos, mas estão a ser introduzidas candidaturas. Ou seja, temos cerca de 1000 candidaturas no âmbito do setor privado. As candidaturas públicas aprovadas temos cerca de 5, mas temos já cerca de 10 candidaturas que estão, digamos que numa fase de análise. Eu diria, entre as quais as aprovadas está, digamos que a via rápida. Eu diria que, e não sendo otimista, demasiado otimista, tenho medo até de eu ser, diria que continuamos a ter aquela dinâmica que temos tido nos outros programas e que me deixam aqui, enfim, francamente otimista, ou com uma esperança muito grande, uma grande convicção, melhor dizendo, que iremos mais uma vez cumprir não só aquilo que é determinado pelo programa, como também o aproveitamento cabal, digamos, de todos os montantes que nos foram disponibilizados pela União Europeia. Falou em muitos projetos dos empresários. Eles costumam ser inovadores, os nossos empresários? Costumam. Repare, eu estou-lhe a dizer isto um bocadinho pelo aquilo que pelas trocas de impressões que faz com o Instituto de Desenvolvimento Empresarial. E não só, e para aquilo que aconteceu no passado, em 2007, 2013. Tivemos um sistema de incentivos designado por Empreendinove, digamos que era específico para a área da inovação, e tivemos uma adesão muito grande a esse sistema de incentivos, o que é, digamos, um sinal claro de que há capacidade de empreender e de inovar. Portanto, daí o Empreendinove, e eu acho que isso ficou provado e estou convencido que isso será, digamos, com uma nota que será reforçada, um aspecto que será reforçado neste 2014-2020. E essa questão para mim é particularmente importante porque a questão da inovação, e não é só apenas e só no contexto empresarial, é um fator muito importante no sentido da valorização dos projetos. Que apoios é que existem para quem quer criar o próprio emprego ou quer criar mais postos de trabalho e criar a própria empresa? Enfim, isto, entrando aqui numas áreas que não é bem, eu vou-lhe dizer isto de uma forma genérica, sendo que poderá ser importante as pessoas ouvirem aquilo que eu estou a dizer, no sentido de depois de poderem ter um detalhe maior sobre essa informação. Quem quiser criar uma empresa, quem quiser criar postos de trabalho, se já tem uma empresa, tem aqui duas formas, ou através do FEDER nos regimes de incentivos, se essa criação de emprego estiver associado um investimento, ou então através do Instituto de Emprego. Quando eu lhes falo naquele reforço de verbas do emprego, há aqui uma componente muito importante que é incentivar o empresário a criar postos de trabalho, incentivar um desempregado a criar o seu próprio posto de trabalho. E aqui a área do emprego e dos vários programas de emprego, que são de alguma forma as designadas medidas ativas de emprego, temos aqui um conjunto muito importante de apoios que poderão ser fundamentais para que se possa esbater um pouco a situação atual de desemprego. E em termos das pessoas desempregadas, há um conjunto interessante de apoios que eu penso que alguns dos desempregados poderão não saber, apesar do Instituto de Emprego, enfim, que tem, digamos, todas aquelas inscrições das pessoas desempregadas e que promove com muita regularidade sessões de informação. Eu acho que as pessoas que, porventura, que não vão a essas sessões de informação, acho extremamente importante que possam ir no sentido de terem um conhecimento exato de algumas medidas que eles podem, eles próprios concorrer e poder, de alguma forma, criar aqui condições para que possam sair da situação de desemprego. Ficarem mais esclarecidos. No quadro comunitário anterior, a Madeira conseguiu executar o programa na totalidade. Acredita que vai acontecer o mesmo com este quadro comunitário que termina em 2020? Portanto, o que lhe posso dizer, e isto é a minha experiência, em 2000... Enquanto técnico, qual é a sua opinião? 2007, no âmbito do GCA3, a região aproveitou
integralmente os fundos comunitários que lhe foram disponibilizados. Estou sempre aqui a falar naquilo que é a área de intervenção do Instituto de Desenvolvimento Regional, na altura era Instituto de Gestão de Fundos Comunitários, mas pronto. 2007, 2013, posso-lhe dizer que, enfim, não estando ainda encerrados, portanto, estamos em trabalhos de encerramento, posso-lhe dizer e antecipar, não tenho dúvidas nenhumas, que vamos aproveitar cabalmente também os recursos financeiros. E em termos de 2014, 2020, eu não tenho dúvidas nenhumas, tenho que lhe confessar, não tenho dúvidas nenhumas que vamos aproveitar. Seria trágico, não tenho dúvidas nenhumas que perdêssemos dinheiro. O Secretário-Geral das Finanças às vezes diz-me isso, e é verdade. Seria trágico que não conseguíssemos aproveitar todos aqueles recursos disponibilizados no 2014, 2020, que pecam até por serem exíguos. Os recursos, mais tivéssemos, tenho a certeza absoluta que poderíamos aproveitá-los. E, portanto, a minha convicção de que, se não suceder algo anormal, teremos todas as condições para que possamos aproveitar cabalmente todos os recursos que nos foram disponibilizados em 2014 e 2020. A taxa média de financiamento é de 85%, mas em alguns casos os fundos são reembolsáveis. O que mudou nas regras que definem a forma como a União Europeia disponibiliza a ajuda financeira? Pronto, repare, temos aqui, de facto, disse bem, temos situações de fundos que temos o fundo perdido e os reembolsáveis. Fundamentalmente, naqueles projetos, vamos separar isto em dois lotes, se permite. Temos as candidaturas públicas ou de entidades equiparadas a públicas. Normalmente aqui a lógica é o fundo perdido, ou seja, 85% de apoio, fundo perdido, 15% que há com participação regional da entidade que tem que ter condições de ter os 15%. Sem isso não poderá ser aprovada a candidatura. Portanto, aqui só poderá haver deduções desde que o projeto gere receitas. Se gerar receitas líquidas, é ajustado àquilo que é a componente elegível para então se aplicar a taxa de comparticipação. No que concerne aos privados, aqui é que se põe mais os reembolsáveis, e além de outra situação que já vou explicar. Nos privados, temos aqui os sistemas de incentivos, que estão em portarias, que, portanto, estão todos plasmados em portarias que foram publicadas oportunamente e que têm dado todas as regras. O que lhe posso dizer é que há uma lógica cada vez maior do reembolsável, em detrimento do não reembolsável, sendo que há uma questão muito importante e que foi introduzida pelo IDE nos vários sistemas, que eu penso que é particularmente importante e aliciante e incentivadora de um bom desempenho, que é o prémio de desempenho. Ou seja, aquelas entidades, aquelas empresas que concorrem aos vários sistemas de incentivos que cumprirem cabalmente aquilo que foi acordado, foi contratado, digamos, no âmbito da candidatura, poderão ter um prémio. E esse prémio irá-se traduzir, ou se-á traduzir na passagem de parte daquilo que é reembolsável em não reembolsável. Eu penso que é um incentivo muito grande. E quem não cumprir? E quem não cumprir, aqui, portanto, teremos que ver caso a caso, porque o não cumprir põe-se para as empresas, põe-se para os projetos privados e põe-se para os projetos públicos. Eu tenho dito isto reiteradamente e é muito importante que, quando se faz uma candidatura, são colocados objetivos. E esses objetivos traduzem-se em indicadores. Os indicadores, a entidade compromete-se a determinado tipo de indicadores, a realizar determinado tipo de indicadores, e isso vai ser aferido. E isso vai ser aferido de uma forma clara e objetiva. Não é dizer de uma forma empírica que cumpriram determinado tipo de indicador. Portanto, se esses indicadores não forem atingidos no final da operação, no final da candidatura, teremos que analisar e de certeza absoluta que o não atingir os indicadores a que se comprometeram terá efeitos financeiros no âmbito dessa candidatura, através de ajustamentos que poderão ir, em último caso, à revogação da candidatura e, portanto, a revogação que é, na prática, a desaprovação da candidatura e, se tiver pagamentos, naturalmente, que a entidade terá que devolver todos esses dinheiros acrescidos da taxa de juros em vigor. Sr. Doutor, no Porto Santo, foi construído no Porto do Porto Santo um parque de contentores. Entretanto, sobre esse parque de contentores, ou em parte desse terreno, foi construída uma unidade de produção de biocombustível.
Neste caso, o Governo foi obrigado a devolver parte do dinheiro. Como é que foi feito este processo? Não, nós temos uma obra de um projeto do Fundo de Coesão, que é da APRAM, no Porto do Porto Santo, que também integrava a construção ou a adequação de um espaço para parque de contentores. De facto, e como é visível, houve ali uma parte desse parque de contentores que está ocupado por um projeto da empresa da Cidade da Madeira. Naturalmente que fizemos os ajustamentos necessários no sentido de expurgar, digamos, da candidatura essa parte que foi ocupada pela empresa da eletricidade. Eu diria que a palavra devolução não se adequou a essa situação. Houve aqui um ajustamento da candidatura, ou seja, estava previsto um parque de contentores de uma determinada dimensão, foi reajustado para outra dimensão, naturalmente que a verba, digamos que o financiamento diminui, como é óbvio. A chanceler alemã Angela Merkel disse que os fundos estruturais serviam para construir túneis e autoestradas muito bonitos, mas não para aumentar a competitividade. Ela disse isto em 2012, aliás. É justo dizer-se que os fundos europeus não serviram para aumentar a competitividade na Madeira? Em relação a essas declarações, foram muito polémicas, muito badaladas na altura e são de alguma forma polémicas. Eu diria, enfim, também percebo o contexto em que a senhora Merkel, enfim, as proferiu, enfim, como cidadão comum, se calhar tem outras intenções que eu não sei. Mas o que lhe posso dizer é que, e aquilo que é a minha opinião pessoal, é que relativamente à Madeira e aos programas operacionais, isso não é bem verdade. Repare que túneis e autoestradas, nos últimos 10 anos, praticamente não houve apoios comunitários. Como sabem, as grandes obras das redes viárias na região autónoma da Madeira foram feitas através das chamadas engenharias financeiras, como toda a gente sabe, a Via Litoral, a Via Expresso. E, portanto, em termos de redes viárias, poucas redes viárias foram financiadas pelos fundos comunitários. Estou aqui a falar dos últimos 7 anos do CREN, em que tivemos só duas pequenas estradas que não foram novas estradas, foram intervencionadas, digamos, no sentido de as tornar mais funcionais. Portanto, eu diria que grande parte dos apoios comunitários que temos tido, e então em 2014 e 2020 isso é inequívoco, e não podemos mudar mesmo que queiramos. Eu gostaria aqui de recordar também de introduzir aqui uma nota que eu penso que é importante para informar as pessoas. Além daquela restrição, e já retomo um bocadinho aquilo da senhora Merkel, em relação ao 2014 e 2020, e tendo em conta, por exemplo, a estrada é só aquela mais nenhuma. Repare, em termos da saúde, da área social e da cultura, por exemplo, tivemos que fazer mapeamentos, enfim, que é um documento onde consta, digamos, com uma breve caracterização do setor, etc., e que culmina com uma lista nominativa de projetos que foram analisados pela Comissão Europeia e aprovados. E eu, fora daquele mapeamento, que é muito restritivo, não posso aprovar absolutamente nada. Portanto, neste momento temos aqui um conjunto de normas que não permite uma deriva, digamos, de apoios a grandes infraestruturas, como deve calcular. Retomando aquilo que referi, nos últimos 7 anos, falei um bocadinho de futuro, nos últimos 7 anos, isso é perfeitamente visível e quem quiser consultar pode consultar, grandes infraestruturas praticamente não tivemos. Tivemos, fundamentalmente, quais foram as grandes infraestruturas que tivemos? Foram escolas. Algumas escolas novas e também a adequação de escolas, a adequação das escolas no sentido de elas poderem oferecer uma oferta formativa maior do que aquelas que estão capacitadas. E de modo que não houve grandes... Tivemos um centro de saúde, repare, que assim que eu esteja... Não são justas as críticas da chanceler? Portanto, as críticas da chanceler relativamente aos últimos anos da região autónoma da Madeira não se coadunam com aquilo que realmente se aconteceu. O nosso tempo voa, mas ainda gostava de falar consigo sobre o Programa de Cooperação Territorial Madeira, Açores e Canárias. Qual é o grande objetivo deste programa e como é que ele pode acontecer? Como é que se pode apresentar candidaturas, uma vez que as empresas não estão inseridas neste contexto diretamente? Pronto, repare, isto ontem... Quarta-feira. Quarta-feira, desculpe, já estou aqui um bocadinho
descentralizado. Em relação ao Madeira Açores Canárias, de facto, foi apresentado o programa e, ao mesmo tempo, já lançada a convocatória para a apresentação de candidaturas. É uma convocatória muito importante que tem, digamos, afeta 50% do envelope financeiro total. Esta é a primeira convocatória. Eu penso que é a grande oportunidade agora das entidades apresentarem projetos. Isto é um programa que tem vários eixos, desde a competitividade das pequenas e médias empresas, à sustentabilidade ambiental e eficiência na utilização de recursos, tem a gestão e prevenção de riscos e tem também um eixo de maior funcionalidade, maior operacionalidade, maior eficiência da administração pública. Portanto, temos aqui um conjunto bastante vasto de apoios. Relativamente à questão do acesso direto às empresas, que eu, na minha opinião, deveria haver, e o Sr. Secretário Regional das Finanças e a Administração Pública referiu isso no discurso de abertura desta sessão, deveria haver aqui, digamos, um acesso direto, através, por exemplo, como ele dizia, de um sistema de incentivos que pudesse ser equacionado e que proporcionasse, digamos, que projetos de investimento que englobassem uma ou duas regiões, ou 3 regiões, ou mais. Pronto, mas isso não é possível. O que é possível é outras entidades, e aqui eu diria que as associações empresariais têm um papel determinante no sentido de poderem desenvolver projetos na área do marketing, na área organizacional das empresas, na área da internacionalização das empresas e depois passar, digamos, que todos estes resultados, passar toda aquela experiência que decorre da realização destes projetos para as empresas. Portanto, para já, isso é a maneira de podermos, digamos, que passar um pouco dos benefícios, dos contributos deste programa para as empresas. Sendo que, no próprio desenvolvimento do processo, se bem que a relação direta seja com, por exemplo, com uma associação empresarial, não quer dizer que as empresas, no outro plano, não possam também participar no programa ou no projeto. No programa não, no projeto. A partir de que data é que podem apresentar-se candidaturas? Candidaturas no Madeira Açores Canárias, a partir de 1 de fevereiro portanto, este ano, até 31 de março. Muito bem. Dr. Silvio Costa, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final neste programa em entrevista. A ser especial, desejo uma boa noite e um bom fim de semana.